Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação. E a pergunta que eu selecionei lá no Instagram hoje é exatamente essa, sobre Porto Seguro. Se Porto Seguro esticou demais, né? E essa é uma pergunta normal em empresas boas que sobem muito. As pessoas acabam querendo olhar apenas a cotação e esse é um erro muito grande do investidor iniciante. Se você é uma pessoa que já está há 10 anos no mercado, mas continua olhando só a cotação, na minha visão, infelizmente, desculpa se vai te ofender, mas você ainda é um investidor iniciante. Iniciante não é a quantidade de tempo, mas sim você conseguir entender o mercado como um todo, tá? E aí, o que eu gosto sempre de falar? Olhar apenas a cotação vai acabar te levando a um erro e o Peter Lynch talvez seja a pessoa que tenha falado da melhor forma isso. Peter Lynch, para quem não conhece, era um gestor da década de 80 do fundo Magellan Fund, que acabou sendo a maior alta da Bolsa dos Estados Unidos naquele período lá. Ele ficou 13 anos sendo gestor daquele fundo. E ele falava o seguinte, que a pessoa que vende as ações que estão em alta dela e deixam as outras que caíram são aquelas que cortam as melhores flores do jardim dele e deixam as ervas daninhas. Então toma cuidado com relação a isso, acho que esse vídeo vai mostrar um pouquinho sobre essa situação, então logo depois da vinheta a gente já começa. Coloque aí nos comentários se você gosta de Porto Seguro, sim ou não, e aí a gente já vai começar. Enquanto isso, não deixa de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Bom, gente, antes da gente começar aqui, é importante eu dizer o seguinte, aquela pergunta que apareceu, ela foi mandada pra gente no Instagram, então também não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @dicadehoje_7. Por quê? Porque você no final de semana vai poder mandar uma pergunta e quem sabe eu seleciono toda quarta-feira, é um vídeo de uma pergunta selecionada lá no Instagram. Então, quem me segue aqui no YouTube deveria seguir lá no Instagram também. Bom, vamos aproveitar para falar sobre Porto Seguro, um pouquinho sobre o que o rapaz acabou mostrando, né? Realmente, no último ano aqui, Porto Seguro subiu 44,23%. No entanto, a gente vê que é uma empresa que ainda tem um preço sobre lucro que não é tão alto assim, 9,5%. Ainda mais quando você olha aqui e você vai perceber que o lucro da empresa ao longo dos últimos 10 anos ele vem crescendo gradativamente. Então eu adoro esse tipo de empresa aqui, que a gente no mercado a gente gosta de falar que é a empresa sem graça, né? É aquela empresa que a gente nunca vai esperar que ela vai subir para caramba, inclusive é uma surpresa ela está subindo 44%, mas esse tipo de empresa aqui a gente costuma gostar bastante e você vê que ano a ano vai crescendo aqui o resultado dela, trimestre a trimestre aqui, salvo algumas exceçõezinhas aqui de 2, 3 trimestres, a gente tem crescimentos constantes. Então, às vezes, tá, uma empresa dessa você vai comprar, não é o caso, tá? Porque ela está com preço sobre lucro de 9,5 vezes, mas você vai comprá-la um pouquinho mais caro, mas o crescimento do lucro dela já vai ser suficiente para talvez daqui a 1 ano, 2 anos ela não está mais cara e ela está barata, inclusive. Então, levar em consideração esse potencial de crescimento das empresas, na minha visão, faz muito sentido. Bom, vamos passar agora para o outro ponto aqui que eu acho que é importante de vocês começarem a observar também e que não tem a ver só com dinheiro ou só com lucro, porque isso é muito fácil da gente ver, né? O primeiro ponto aqui que eu acho que é importante da gente tratar é o seguinte, em 2022, a Porto Seguro acabou fazendo uma reestruturação societária da empresa. E aí ela dividiu a sociedade dela em 4 linhas de negócios aqui. A Porto Seguro, que é o seguro alto, que todo mundo conhece, e quem às vezes torce o nariz para investir na Porto Seguro acredita que ela ainda é só seguro alto. Tem o Porto Bank, tem a Porto Saúde e tem o Porto Serviço. Tá? O que aconteceu nesse fato relevante aqui de 14 de maio de 2024? A Porto Seguro, né, a Porto, que é o grupo Porto, acabou pedindo o registro de emissor na CVM em categoria A para Porto Serviço e para Porto Saúde. O mercado está muito de olho no IPO da Porto Saúde nesse momento aqui, tá? Então esse é um dos pontos relevantes que eu acredito que vai acontecer quando o mercado der alguma oportunidade. Eu vou até tentar achar aqui logo a Porto Saúde,
que aí a gente já fala um pouquinho sobre ela. Vamos ver aqui se eu acho. E tá aqui, já achei a Porto Saúde. A gente vê aqui que beneficiários e receitas, eles têm subido muito. A quantidade de beneficiários em 2 anos aqui saiu de 395 mil beneficiários para 606 mil beneficiários. E o que é mais importante, né? O mais importante é que são beneficiários de qualidade, porque são beneficiários que pagam mais caro. A gente sabe que a Porto Seguro ela se destaca pela qualidade dos serviços delas e não pelo preço, tá? E são beneficiários que estão normalmente dentro da cidade de São Paulo, tá? Então é algo mais difícil ainda, porque é uma competição mais feroz e é claro que o fato da Porto Seguro ter um nome forte traz uma segurança também para a pessoa que vai fazer esse seguro saúde da Porto. E além disso, a Porto Seguro ela tem também como um dos acionistas o Banco Itaú, que é outro nome muito forte também. Então, no segundo trimestre, você vê que ela está se preparando perfeitamente para um IPO. Ela cresceu 144 mil vidas. Qual é o grande problema de uma empresa que quer o IPO e precisa crescer? É ela perder a rentabilidade, né? E a gente consegue ver que aqui, ó, qual seria o risco? A empresa crescer muito a receita e não conseguir crescer o lucro. Você vê que o número de beneficiários cresceu 27% aqui, né? Ah, não, desculpa, 31%. Vamos pegar só a saúde, odonto, a parte de receita é menor. Tá? A Porto Saúde aqui, ó, 50% de crescimento. Tá? Só que a gente vê que a sinistralidade aqui, que eu já vou explicar o que é sinistralidade, ela caiu. Tá? Então isso é muito positivo. O que acabou acontecendo aqui? Acabou que a empresa que tinha lá atrás 18 milhões de resultado recorrente, agora ela tem 49 milhões de resultado recorrente no segundo trimestre, tá? E para quem não entende um pouco de seguro de saúde, é o seguinte: segundo e terceiro trimestre costumam ter sinistralidades maiores, porque é inverno e as pessoas acabam ficando mais doentes. Então é normal que as empresas tenham sinistralidades maiores. Tá? Agora, esse é o ponto que é importante da gente entender, quer dizer, ela tem outras linhas de negócios que estão crescendo. Então, ela inclusive acabou soltando aqui um fato relevante com novas projeções em maio desse ano, mostrando que a Porto Saúde ela imagina uma variação de prêmio ganho de 40% a 50% e uma sinistralidade muito boa, de 77 a 82, com índice geral e administração 5,1 a 6,1. Então sobra aqui uma possibilidade de lucro muito interessante, que é esse lucro que está aparecendo lá, que a gente viu, né? Hoje uma Porto Saúde abrindo capital, gerando ali 70 milhões por trimestre, mais ou menos, são 300 milhões de lucro, tá? Ainda não é um IPO tão bom assim, né? Mesmo que ela consiga num período de alta da bolsa ser negociada 15 vezes lucro, a gente ainda está falando de 4 bilhões e meio, ainda precisa crescer mais. Então, se o mercado estiver bom lá em 2026, certamente, talvez com lucro de 150 milhões por trimestre, 180, 200 milhões por trimestre, já vai fazer muito mais sentido um IPO, talvez ela seja cotada aí a em torno de 10 bilhões, alguma coisa nesse sentido, o que seria bastante relevante e destravaria muito valor. Bom, eu falei que eu ia explicar o que era sinistralidade, vou fazer isso para a gente poder explicar como funciona os resultados de seguradoras. Tá? Seguradora acaba tendo uma nuance que é um pouco diferente de outras empresas. Né? O que acontece? Quando você vai, por exemplo, comprar uma roupa, aquela loja que você está comprando a roupa, ela teve que comprar antes a roupa ou teve que fabricar a roupa, então ela gasta dinheiro até a roupa chegar na loja. E aí quando você compra, você ainda parcela em diversas vezes. Então ela gasta dinheiro antes e ela vai receber dinheiro só lá na frente. Né? E normalmente os negócios eles são assim. Você compra alguma coisa, revende, você vai receber só depois. Então você tem um dispêndio de capital primeiro e você tem um ganho de capital somente depois. Tá? Numa seguradora é o contrário. Você faz o seguro do teu carro, por exemplo, você já paga antecipadamente. No máximo eles vão parcelar em 4 vezes. E aí você vai pagando aquele valor, enquanto você não tem um sinistro no carro, aquela seguradora vai investindo esse dinheiro, então ela recebe antes.
esse dinheiro, né? E aí você vai recebendo antes esse dinheiro e vai investindo, e se não houver sinistro, a seguradora ela fica com todo aquele capital, né? Então, o que é interessante da gente observar? É interessante a gente observar o índice combinado das empresas, tá? Então, aqui, por exemplo, é o índice combinado da Porto Saúde, né? A Porto Saúde aqui, ó, ela tem um índice combinado, por exemplo, de 96,2%, tá? Na operação dela, ou ampliado de 92%. Esse 92 aqui já inclui as receitas financeiras que ela tem daquele dinheiro que vai sendo colocado. Tá? Então você vê que é uma operação que gera dinheiro. Quando esse índice combinado está abaixo de 100, a gente costuma gostar bastante. Tá? E agora a gente tem que passar para o índice combinado da empresa como um todo, que vai pegar principalmente a parte de autos. E aí a gente vê aqui que esse índice combinado está em 90,5, quer dizer, muito melhor do que a de saúde, né? E somando a parte dos investimentos ali, né, da parte de receita financeira, 87,3. Só que, por outro lado, a gente vê aqui um crescimento. Então, eu queria aproveitar e falar o seguinte, a gente, tá, acreditava que esse ano seria um ano já um pouco pior para Porto. A gente tem uma política de não ficar mudando a ação por causa do curto prazo, tá? Mas a gente pode fazer eventualmente algumas reduções dentro da carteira. Então a Porto Seguro ela tinha 7,5%. E no início do ano a gente baixou para 5% mais ou menos da carteira. Tá? É uma redução que não é tão expressiva assim, mas a gente sabia que esse índice combinado iria subir e a gente acreditava que esse índice combinado iria subir muito mais, né? Com a questão lá do Sul, eu acreditava que isso subiria até mais. Isso realmente aconteceu aqui, olha só, chegou a bater 59% de índice combinado. Né, de índice combinado não, de sinistralidade aqui, né? Inclusive eles falam que o impacto de sinistro bruto foi 255 milhões de reais lá no Rio Grande do Sul, tá? Mas mesmo com tudo isso, tá? O grupo ele conseguiu um resultado espetacular aqui, né? No segundo trimestre de 2024, por exemplo, ele conseguiu um lucro líquido de 584 milhões. Tá? Que é menor do que o segundo trimestre de 2023? É. Mas até essa linha do lucro operacional estava maior, mesmo com um sinistro lá do Rio Grande do Sul. Mesmo subindo o sinistro líquido de 3,1 bilhão para 3,9. Por quê? Porque os prêmios ganhos cresceram 16%. Então a operação está muito bem. O que acabou deixando a desejar? O que deixou a desejar foi exatamente o resultado financeiro. Foi o investimento do dinheiro, claro, né? Provavelmente a Porto Seguro estava esperando uma queda de juros e o cenário inverteu, igual muitos fizeram também. Então, eu não vi problema nenhum nisso aqui. E aí eu gosto sempre de mostrar o seguinte, a gente, no Dica de hoje, a gente é muito transparente, tá? E a gente não tem problema de rever nossos erros. Tá? Então, o que aconteceu? Tá? Agora, no final do mês de agosto, a gente botou aqui, o percentual nessa recomendação será de 5%, que é a nova recomendação que teve, né? Que aí eu não vou abrir aqui, que é uma outra recomendação, é super nova. E os outros 2,5% restantes vamos alocar em Porto Seguro. Vamos reconhecer nosso erro de ter reduzido o percentual em uma empresa que não para de crescer forte e que deve prosseguir nesse caminho com a alta do PIB por um lado e dos juros pelo outro. Tá? E depois, né, no mesmo relatório, a gente chega a citar o preço máximo de compra. Tá? E aí a gente sobe o preço máximo de compra porque esse resultado foi um resultado realmente muito expressivo. Tá? E aí o preço máximo de compra que a gente deu para Porto Seguro, ele pula para R$ 38 aqui, que é esse número daqui que a gente coloca no relatório. Tá? Percentual 7,5%, dividendo base esperado é R$ 2,00. Só que aí a gente entra no último ponto que eu quero trazer aqui. Eu poderia ficar falando 1 hora sobre Porto Seguro, sinceramente. É uma ação que eu gosto muito, mas os principais pontos eu estou tentando passar aqui para vocês. Tá? E esse ponto daqui, olha só.
O Porto Seguro vai ter um investimento aqui muito baixo para esse ano. Você vê que ela está reduzindo investimentos. Por quê? Porque uma seguradora, quando faz investimento em tecnologia para tentar reduzir fraude, né? Ela não tem muito mais do que isso para fazer de investimento. Então, o que acontece aqui? O capital regulatório ele é regulado pela SUSEP. Tá? A SUSEP ela coloca lá um capital mínimo que você tem que deixar em caixa para conseguir garantir os sinistros. O capital mínimo é a necessidade de capital. Essa necessidade de capital aqui tá, é em 6,8 bilhões de reais. Tá? O valor extra que existe é a suficiência de capital. Tanto é que tem 1,7 bilhão dentro da holding. Tá? E aí a gente tem uma questão que é a seguinte aqui, né? A Porto Seguro aqui, se vocês olharem, você vai ver que ela pagou em 2018 111% do lucro em termos de dividendo. E depois ela voltou para os 50% normais. Sabendo que ela tem uma suficiência de capital de 3 bilhões, né? Sabendo que ela não tem tantos investimentos para fazer, para mim faz muito sentido esperar que a Porto Seguro ela pague de novo, por exemplo, um dividendo maior. Tá? Então, eu tenho um cenário base de R$2, mas eu escrevo no relatório que, dependendo do que aconteça, quem sabe pode ser que ela acabe tendo um ano assim, ó, igual o de 2018, que ela pagou R$4, por exemplo. Né? Por quê? Porque ela tem 1,7 bilhões de suficiência de capital dentro da holding. Tá? Então, esses aqui são os dividendos pagos ao longo do tempo. Tá? 2024 vai ser melhor do que 22 e 23, mesmo que ela pague 40%, que é o que ela tem pago. E pode ser que seja uma empresa que venha a trazer um dividendo extra aí por causa da questão da suficiência de capital. O cenário que eu desenhava para esse ano como sendo muito ruim para Porto Seguro tem se mostrado muito bom, até porque a economia está crescendo também. E com alta de juros, ela ainda deve ter um ganho adicional. Enfim, gente, passei por diversos pontos aqui que eu gosto muito em Porto Seguro. Quando eu escrevi o relatório, ela estava ali a R$33. Hoje está em 36 e pouco. E aí, o que acaba acontecendo? O que eu gosto sempre de falar? Cara, eu adoro fazer conteúdo gratuito. Eu gosto muito de poder garantir aí uma educação financeira para as pessoas. Eu gosto de passar dica. O nome do canal é Dica de Hoje. Tá? Eu gosto que as pessoas consigam realizar os sonhos dela, que elas consigam realizar os objetivos, igual eu consegui realizar tudo o que eu queria na vida. Tá? Agora, é notório que o nosso tempo, assim como o tempo dos outros analistas do Dica de Hoje, eles vão estar muito mais voltados para os assinantes. E as primeiras informações vão acabar sendo dos assinantes. Igual a nova recomendação eu não falei aqui. Talvez daqui a 6 meses, um ano, a gente vai fazer um vídeo daquela nova recomendação já num preço mais caro. Então, o que eu gosto sempre de falar para vocês? Tá? Não tem problema nenhum uma pessoa que não tem dinheiro para investir ou que está começando agora, né? Ela, cara, eu não tenho condição de pagar uma assinatura, eu vou assistir só os vídeos gratuitos do Daniel, beleza. Por quê? Porque faz parte do aprendizado. É até melhor quando você assinar, você já ter alguma base por trás. Né? Os relatórios eles são bons, eles são para pessoas iniciantes também, mas se você já tiver uma base, você vai entender muito melhor. Agora, para a pessoa que já tem um patrimônio assim, pelo menos razoável, né? Uns 20 mil, 30 mil, 50 mil investidos, não tem por que a pessoa não ter assinaturas. Por quê? Porque a gente já vai fazer todo esse racional. Se a gente errar, a gente vai mostrar que errou e já vai colocar de volta. A gente já vai aumentar de novo o percentual. A gente aumentou o preço máximo de compra. Você que está vendo agora vai estar comprando a 36. O nosso assinante comprou a 33. Né? Aí você pensa assim, cara, R$3 vezes 200 ações dá R$600. Já é uma assinatura. Entendeu? Então, já é uma assinatura de 1 ano, às vezes, né? Então, vale a pena, tá, a pessoa pensar com relação a isso. E, além do mais, quando você faz uma assinatura, você passa a seguir aquela pessoa e você passa a ter um viés de investimento.
né? Quando você pega orientações gratuitas, muitas vezes você vai pegar a orientação de um monte de gente. E quando você pega a orientação de um monte de gente, você tem o viés do cara que só gosta de dividendos, você tem o viés do cara que só gosta de small caps, você tem o viés do cara que só gosta de internacional, você tem o viés do cara, que é mais assim, que eu gosto da diversificação, né? Eu acredito que a diversificação é o último almoço grátis que existe no mercado. Então, eu quero falar completo não no sentido de que eu sou melhor do que os outros, mas completo no sentido de que a gente aborda mais temas, porque esse é o nosso racional, né? Então, o que eu acho é que a pessoa acaba não tendo um viés na hora de investir. Então eu queria aproveitar e convidar vocês para o nosso Black October. Tá? A gente vai fazer 5 ofertas ao longo desse mês dos nossos produtos. A primeira já está aberta, do dia 1º ao dia 5 de outubro, e não tem prorrogação, porque depois no dia 7 tem que começar outra. O link está aqui na descrição. Tá? Essa primeira que vai ter é o Small Caps, é a nossa carteira de Small Caps. É uma carteira que tem rendido bastante. Então essa primeira semana é uma semana da carteira de Small Caps. E talvez você torça o nariz e você acredite assim, poxa, mas Small Caps está tão ruim nesse momento. O índice não sobe nada, o índice subiu 4%. Verdade. Mas quando você consegue analisar o todo, você consegue pensar oportunidades boas. Então, desde que eu botei na Economática aqui a nossa carteira, no início de 2023, a gente vê que realmente o índice de Small Cap tá uma porcaria, cara. Ele rendeu aqui 4,71%. Nossa carteira está em 57,26%. Tá? Nesse mesmo período. Tá? Nesse ano, por exemplo, o índice de Small Cap está caindo 10%, nossa carteira está subindo 4 ou 5%, então é uma diferença de 15% nesse ano. Então, quando você tem analistas que estão dedicados o tempo todo para fazer essas análises, a gente não pode garantir resultado, porque é proibido, mas a chance de você alcançar resultados expressivos como esses é enorme. Tá? A gente pegou, por exemplo, alta de Ambipar, a gente pegou e está pegando alta de CIA, por exemplo, nessa carteira. Foi a maior alta de 2023 e a maior alta agora de 2024. É difícil eu conseguir a maior alta de 2025, mas aconteceu 2 vezes no mesmo lugar. Vamos ver se acontece no terceiro ano, mas independente dessas ações, cara, mesmo em 2024 a CIA subiu 40 e poucos %, né? Então, é interessante você pensar nessa questão de ter assinatura também. Se você não está ainda interessado, se você não gostou ainda, eu te convido para a nossa live, que vai ser amanhã às 19 horas, tá? Quinta-feira, dia 3 de outubro, às 19 horas. Lembrando que essa oferta específica de Small Caps acaba no dia 5 de outubro, porque dia 7 tem que começar outro produto. Cada semana a gente vai destravando um produto e o produto nunca se repete. Então, nas outras semanas não vai ter de novo Small Caps, não vai ter por um preço melhor, não vai ter nada disso, tá? Aí depois você vai ter que esperar, talvez, no ano que vem, ter outra oferta tão boa quanto essa. Se você já quiser direto, o link está aqui na descrição do vídeo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.